Este é o Veredicto com o senador Ted Cruz, Ben Ferguson com você, e hoje é a parte 2 da nossa conversa exclusiva com Elon Musk, o empreendedor e inovador que está transformando indústrias e desmantelando o desperdício, fraude e abuso do governo com Doge. A busca incansável de Musk por tecnologia e exploração espacial continua a capturar a imaginação do mundo. Neste episódio, desvendamos os pensamentos e aspirações de um homem que desafia os limites convencionais, empurrando a humanidade em direção a novos horizontes. Então, junte-se a nós na Casa Branca enquanto continuamos a explorar a jornada fascinante de Elon Musk, um pioneiro moderno cujas ideias revolucionárias estão prestes a redefinir o amanhã. Deixe-me começar com uma pergunta sobre a qual você sabe muito. Em que ano o homem pisará pela primeira vez em Marte? Acho que o mais cedo seria 29. 29? Sim. E não acho que seja mais de 2 a 4 anos. Além disso. E isso não é uma missão não tripulada. Isso é um ser humano colocando o pé na superfície. No melhor cenário seria 29. E quais são as chances de encontrar vida alienígena ou evidências de vida alienígena? Não acho que vamos encontrar alienígenas. Ok. Mas encontramos ruínas, encontramos vestígios. Podemos encontrar as ruínas de uma civilização alienígena há muito extinta. Isso é possível. E podemos encontrar vida microbiana, subterrânea. Isso é possível. Tudo bem. Se o homem pousar em Marte em 29, quanto tempo depois você pousa em Marte? Resta ver. Não tenho certeza. O importante é que nós construamos uma cidade autossustentável em Marte o mais rápido possível. O limiar-chave é quando essa cidade, mesmo quando os navios de abastecimento da Terra pararem de vir. Nesse ponto, mesmo que algo aconteça na Terra, pode não ser a Terceira Guerra Mundial, mas pode ser que um vírus ruim. Sim, pode não ser nada. O que estou dizendo é, por exemplo, a civilização pode morrer com um estrondo ou um gemido. Pode ser que a civilização morra com um gemido em vez de um estrondo. E simplesmente perca a capacidade de enviar naves para Marte. Então, obviamente, você precisa que Marte se torne autossustentável e capaz de crescer por conta própria. Esse é o limiar civilizacional crítico, além do qual a vida útil provável da civilização é muito maior. E quão perto estamos tecnologicamente de conseguir isso, de ter um assentamento autossustentável na superfície de Marte? Acho que pode ser feito em 20 anos. O que estamos perdendo? Quais são as grandes tecnologias? Nós não temos. Algumas pessoas correndo pela superfície em um ambiente hostil não vão torná-lo autossustentável. Então você vai precisar, na ordem de 1 milhão de pessoas, talvez 1 milhão de toneladas de carga. Então, mas você acha que poderíamos ter 1 milhão de pessoas em Marte em 20 anos? Quais são? Qual é a tecnologia que estamos perdendo agora quando pensamos em 1 milhão de pessoas em Marte? Temos a capacidade de obter água, de obter comida, de mantê-los seguros? Quero dizer, o que precisamos para fazer isso acontecer? Bem, você precisa recriar toda a base da indústria da Terra. Então, você sabe, estamos aqui no topo de uma enorme pirâmide de indústria. E isso começa com mineração de uma vasta gama de materiais. Esses materiais passando por centenas de etapas de refinamento. Cultivamos alimentos, obviamente. Cultivamos árvores. Fazemos coisas a partir das árvores. Você sabe, você tem que construir tudo isso em Marte. E Marte é um ambiente hostil. Às vezes, a temperatura fica acima de 0 em um dia quente de verão, perto do Equador em Marte. É, muito frio. Como se prepara para isso? Bem, no início em Marte você precisa ter um módulo de habitação com suporte de vida. Você não pode simplesmente viver ao ar livre. Você não pode respirar o ar. Tipo uma cúpula, você acha que é provável? Sim, cúpulas de vidro, esse tipo de coisa. Você identificou um local em Marte que provavelmente seria ideal para habitat? O que pode ser a Arcádia? Planetia. É uma das boas opções. Isso é... Uma das minhas filhas se chama Arcádia.
E o que torna isso atraente? O nome do meio do meu filho mais velho é Aries, Marta. Você tem pensado nisso ao nomear seus filhos com base nisso? O nome do meio do meu filho mais velho é essencialmente Marte. Quando você teve o sonho? Eu quero dizer, Ele tem 20 anos agora, 2021 logo. este é um sonho de décadas. Sonhar. Quando você tinha 10 anos, disse que iria para Marte. Não, eu li muitos livros de ficção científica e programei computadores. Finalmente, o primeiro videogame que vendi foi um jogo espacial chamado Blastar. Talvez eu tenha surgido dessa forma. Como você se torna Elon Musk? Olha, você é obviamente muito inteligente, mas há muitas pessoas inteligentes que não fazem nada. E você conseguiu, tudo o que tocou foi um sucesso extraordinário. Bem, veja, quero dizer, isso é objetivamente verdade. Então, o que levou a isso? Porque há outras pessoas inteligentes para quem isso não é verdade. E elas ficam olhando para o próprio umbigo e não fazem nada. Então, o quê? O que você faz diferente que o torna eficaz? Bem, eu suponho que tenho uma filosofia de curiosidade. Eu quero descobrir a natureza do universo, entender o universo. E para fazer isso, temos que viajar para outros planetas, ver outros sistemas estelares, talvez outras galáxias, encontrar talvez outras civilizações alienígenas, ou pelo menos os vestígios de civilizações alienígenas. Obter uma melhor compreensão de para onde este universo está indo, de onde ele veio e quais perguntas ainda não sabemos fazer sobre a resposta que é o universo. Então vamos voltar 25 anos. Final dos anos 90. Você está no PayPal. Como você transformou o PayPal no sucesso que foi, o que então ajudou a lançá-lo para o próximo e o próximo? Sim, então eu estudei física e economia na faculdade. O que é uma boa base para entender como a economia funciona e como a realidade funciona. E então, eu ia fazer um doutorado em Stanford em avançado ultracapacitores, na verdade, como meios potenciais de armazenamento de energia para transporte elétrico. Coloquei isso em espera para começar uma empresa de internet. Essencialmente, cheguei à conclusão de que a internet era uma daquelas coisas raras, e eu poderia ou assistir isso acontecer enquanto estudante de pós-graduação ou antecipar. E eu imaginei que sempre poderia voltar para a pós-graduação. Sabe, a pós-graduação vai ser meio que a mesma coisa. Eu não suportava a ideia de apenas assistir a internet acontecer. Então eu queria fazer parte de sua construção. Então eu criei uma empresa de internet. Fizemos os primeiros mapas, direções, páginas amarelas, páginas brancas, na internet. Na verdade, escrevi a primeira versão do software sozinho em 95. Acabamos vendendo isso para a Compaq, uma empresa do Texas, eu acho, por cerca de 300 milhões de dólares em dinheiro, cerca de 4 anos após eu me formar. Uau! Então, devo dizer, apenas para prefaciar isso, que me formei com cerca de 100 mil dólares em dívidas estudantis. Sim, você e eu também. Onde estão os meus 100 milhões? Tô certo, sei. E quando cheguei pela primeira vez na América do Norte, cheguei com 2.500 dólares, uma mala de livros e uma mala de roupas. Certo, então você vende a empresa por 300 milhões de dólares. Quanto isso muda em sua vida? Bem, eu recebi 21 milhões de dólares, Blackjack. Mas eu queria fazer mais na internet, então comecei uma empresa chamada X.com, que se fundiu com uma empresa chamada Confinity, que é de Peter Thiel e Max Levchin. Sim, e a empresa combinada foi inicialmente chamada de X.com, mas mais tarde mudamos o nome da empresa para PayPal. Por causa de todas as mudanças de nome, é meio confuso. Mas a empresa que as pessoas conhecem, como o PayPal hoje foi, na verdade eu que arquivei os documentos de incorporação para essa empresa. Interessante. Sim. Bem, e como você sabe, Peter Thiel e eu éramos amigos em meados dos anos 90, antes de ele fazer qualquer uma dessas coisas. Mas você sabe, eu me tornei amigo dele quando ele era um
Advogado corporativo em Nova York e meio que um jovem libertário com muitos sonhos, então tem sido uma jornada e tanto. Sim. Sim. E agora? Obviamente, Peter esteve envolvido em um golpe, você sabe. Tivemos uma pequena situação de facada no Senado. Tudo bem. Onde você sabe que eles vieram. No entanto, no PayPal. Eu meio que li tudo. Fazer as pazes depois disso. Sim. Sim. Quero dizer, eu estava fazendo muitos movimentos arriscados que acho que, no final, teriam sido bem-sucedidos. Mas eu então fui em uma viagem de 2 semanas, que foi uma viagem dupla de arrecadação de fundos e lua de mel, porque eu não tinha feito minha lua de mel no início do ano. Então eu estava arrecadando dinheiro enquanto fazia uma lua de mel, mas eu estava meio que ausente. Como isso foi a propósito? Funcionou. Funcionou. Aí está. Funcionou. Eu arrecadei dinheiro. Sim. E tivemos uma lua de mel. Aí está. Então, sim. Mas você não quer estar longe da batalha quando as coisas estão assustadoras. Então eu não estava lá para amenizar as preocupações das tropas. E, de qualquer forma, nós resolvemos as coisas e continuamos amigos. Apesar de tudo. Sim. Hoje em dia eu gosto de ficar na casa dele e tal. Então somos amigos. E ele também investiu na maioria das minhas empresas. Tudo bem. Então, em 2002 você começa a SpaceX. Tipo, como você começa uma empresa de foguetes? Tipo, qual é o primeiro dia em que você pensa, quero fazer foguetes e quero ir para Marte? Tipo, o que você faz no primeiro dia? Então, acho que você tem que começar com algum tipo de premissa filosófica para que o para ser altamente motivado, você precisa ter alguma fundação filosófica. No meu caso, era que queremos expandir o escopo e a escala da consciência para entender melhor a natureza do universo. Para expandir a consciência, precisamos ir além de um planeta. Se estivermos em um único planeta, há muito risco. Sabe, espero que a civilização da Terra prospere muito no futuro, mas pode não acontecer. Sempre há algum risco de que nos autoaniquilarmos em uma guerra ou que um grande meteoro nos elimine como os dinossauros. Sim. Então, será melhor se formos uma espécie multiplanetária. E, uma vez que sejamos uma espécie multiplanetária, o próximo passo seria ser multiestelar e ter uma civilização. Em muitos sistemas estelares diferentes. Então, em 2001, eu não achava que poderia vender uma empresa de foguetes. Então, pensei em pegar um pouco do dinheiro do PayPal. Nesse caso, acho que era cerca de 180 milhões, após impostos, ou algo assim. E eu pensei, sabe, eu não preciso de 180 milhões, então vou gastar uma parte disso em uma missão filantrópica para Marte, para animar o público sobre voltar a Marte. Ou ir para Marte, devo dizer. Sim, Marte sempre seria o destino após a Lua. Certo. Na verdade, se você dissesse às pessoas, em 1969, que seria 2025, e nós nem sequer teríamos voltado à Lua, quanto mais, é difícil de acreditar. Quanto mais a Marte, eles ficariam tipo, o que aconteceu? Seria incompreensível que não tenhamos ido a Marte até agora. Se você dissesse isso às pessoas após o pouso na Lua em 69, e tínhamos o ônibus espacial que só podia ir até a órbita baixa da Terra. E então? Realmente não houve nada para substituir. Nenhum veículo foi feito desde então que possa ir à Lua ou a Marte até o foguete Starship da SpaceX. Sim. Então, não se pode ir a Marte se não tiver o transporte. Então, eu me lembro que você e eu nos conhecemos pela primeira vez em 2013, quando eu era um senador novato. E ainda estava no escritório do porão. Eles colocam senadores calouros em um escritório no porão. É meio que uma trote. Sim, eu ia dizer que parece que há 100 escritórios do Senado, mas por 6 meses você fica no porão. Colocam você no seu lugar. Basicamente é como usar um gorro. Eles querem que você saiba onde deve estar. Sabe, tenho que dizer agora, 13 anos depois, acho que há muita sabedoria em fazer isso. Mas você estava no escritório do porão e eu me lembro de você vindo e se sentando com a SpaceX e na época, a Força Aérea não estava permitindo que vocês fizessem lances para lançar satélites, então você estava vindo e dizendo, olha, temos uma empresa, acho que podemos fazer um trabalho muito bom nisso, e ainda assim estamos excluídos disso. É um pouco incrível pensar na jornada que a SpaceX fez de então até agora.
Sim. É difícil acreditar que tudo isso é real. Porque originalmente, de acordo com minha crença, de que precisamos nos tornar uma espécie multiplanetária, eu achava que a única maneira de fazer isso seria através da NASA. E eu pensei, bem, se eu puder apenas deixar o público animado com Marte, então eles farão uma missão para Marte. Então, inicialmente, meu pensamento era enviar uma pequena estufa, com sementes e gel de nutrientes desidratado. Então, aterrisse a estufa, hidrate as sementes e você veria o tipo de cena impressionante. Porque você é a prova. A cena impressionante seria plantas verdes em um fundo vermelho. Sim. Eu também aprendi recentemente que cena impressionante tem um significado diferente em alguns outros contextos. O que estou tentando dizer é a cena cativante. Seria as plantas verdes em um fundo vermelho. E então, esperançosamente, se fizéssemos algo assim, isso animaria o público sobre Marte, aumentaria o orçamento da NASA, e então poderíamos enviar pessoas para Marte. Então, seu sonho era que a NASA fizesse isso? Sim. Não você? Não, o plano original era, literalmente, pegar uma parte do dinheiro do PayPal. E acho que, pela definição de algumas pessoas, desperdiçá-lo sem lucro em algo sem fins lucrativos. Eu queria gastar uma grande parte do meu dinheiro de graça para aumentar o orçamento da NASA para que pudéssemos ir para o maldito Marte. Certo? Uau. Era isso que eu queria. Esse era o Santo Graal. Era isso que eu queria. Eu estava tipo, droga, por que eu não vou para Marte? Era isso que eu queria. Não! Quando você percebeu, ok, você vai ter que fazer isso se quiser? Bem, vou te contar. Fica mais louco, certo? Fica mais louco. Então, eu não podia pagar por nenhum dos foguetes do Zewa, porque como você sabe, nos foguetes do Zewa, os foguetes são muito caros, os foguetes da Boeing. E Lockheed custam uma fortuna. Eu nem mesmo com 180 milhões de dólares, não havia como eu poder pagar por isso. Quanto custavam naquela época? Bem, com o estágio adicional para chegar a Marte teria sido cerca de 80 milhões. Então, tecnicamente, eu poderia ter comprado um deles, mas eu queria fazer 2, caso um deles não funcionasse. Sim. Então eu não tinha dinheiro suficiente para isso. E eu estava meio que preparado para, você sabe, não sei, desperdiçar metade do dinheiro. E eu imaginei que se eu tivesse 90 milhões sobrando, estaria bem, sabe? Mas, idealmente, não todo o dinheiro. Então, fui à Rússia 2 vezes para tentar comprar ICBMs. Como foi isso? E para quem você liga? As forças de foguetes russas. Por favor, me explique isso. Quero saber como você fez essa ligação. E quando você chegou lá, como isso funcionou? E o que você diz aos seus amigos? Olha, estou indo para a Rússia comprar alguns ICBMs. Posso não voltar, sabe, para esta situação? Literalmente. Sim. Então fica um pouco menos insano quando você entende que os russos tiveram que demolir um monte de seus ICBMs por causa de, você sabe, as conversas de SALT. Sim, certo? Por causa, basicamente, de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia para reduzir o número total de ICBMs. Claro, a Rússia estava realmente obrigada a desmantelar um monte de seus ICBMs. Então, se você pegasse os maiores ICBMs, poderia convertê-los em um foguete. Adicione uma etapa adicional e envie algo para Marte. Eles são grandes o suficiente com um passo para chegar a Marte? Para enviar uma pequena carga útil para Marte, sim. Então, o SS-18. Então você tenta comprar CBMs. Você consegue ou não? Ou você descobre que tem que construir o seu próprio? Eles continuaram aumentando o preço por mim. Então, porque eu pensei, olha, eles vão jogar essas coisas no ferro velho de qualquer maneira. Você poderia conseguir um bom negócio, certo? Então, o preço começou em 4 milhões. Na próxima conversa, eles estavam em 8 milhões de dólares. Na conversa seguinte, eles estavam em cerca de 19 milhões. E eu pensei, isso é antes de assinarmos um contrato. A propósito, havia outro listante ou você era o único tentando comprá-los? Acho que, não sei se havia outras ofertas, mas eles não mencionaram nenhuma outra oferta. Mas eu pensei, cara, se o preço está aumentando tanto antes de assinar o contrato, vou realmente ser enganado depois de assinar o contrato? Sim. Fiquei bastante frustrado com isso. Na verdade, em alguns casos, chegamos a discutir em Moscou. Um cara gritando comigo em russo, eu gritando de volta com ele em inglês. Estou muito animado que você vai se superar. Sim, muito mal. Pare de me ignorar. Eu não sei. Em Moscou. Cara, eu deveria ter gravado isso. Isso teria sido maravilhoso. Quantos dias você ficou lá negociando da primeira vez?
Quero dizer, isso foi algo contínuo? Sim, sim. Essas conversas ocorreram ao longo de provavelmente 6 meses ou mais. E então a viagem final, viagem lá, foi com Mike Griffin, que mais tarde se tornou administrador da NASA. Na verdade, percebi, no decorrer disso, que minha premissa original estava errada, que a América realmente tem muita vontade de ir a Marte, mas só precisa de um meio para chegar a Marte. Que seja acessível e que não estoure o orçamento. Não podíamos nem chegar à estação espacial. Precisávamos dos russos para nos levar à estação espacial. Isso foi embaraçoso. Foi realmente lamentável. Isso foi antes do Doge, obviamente. Mas era o único... Foi antes do Doge. Sim, foi. Antes da SpaceX. Mas 90 milhões de dólares por um assento que custava a eles 10 milhões é muito. Sim, isso é muito dinheiro. Então, há alguns meses, você e eu estávamos em Boca Chica com o presidente para um lançamento do Starship. E é incrível o que você construiu em Boca Chica? Sim. 5 anos atrás era uma praia vazia. E uma fábrica onde você está construindo uma nave espacial por mês com uma precisão incrível. Bem, uma das coisas que você me disse quando estávamos lá embaixo e que realmente me chamou a atenção foi, você disse, sua filosofia sobre propriedade intelectual. Conversei com muitos CEOs. Eles dizem lutamos para proteger nossa API. E você tinha uma abordagem muito diferente. Qual que é a sua visão sobre API? Patente semana. Patentes que inovam lentamente. Literalmente. Não conheço ninguém mais nos negócios que diria algo assim. Foi surpreendente. E o que Elon disse lá embaixo foi, ele disse, veja, essas coisas eu assumo que todos vão roubar tudo, mas quando eles roubarem, estaremos 5 gerações à frente. E não vai importar. Sim. Na Tesla, na verdade, abrimos muitas patentes. Então dissemos que nossas patentes são. Qualquer um pode usá-las de graça. Sério? Sim. Nós só fazemos patentes na Tesla para evitar que trolls de patentes causem problemas. Então, tentamos antecipar e dizer, ok, trolls de patentes vão registrar patentes para bloquear certas coisas. Nós registramos patentes e depois as tornamos open source, tornando-as gratuitas. Eu falo sério quando digo patentes para a erva. Agora, há alguns casos. Digamos, com produtos farmacêuticos, onde pode custar $1 bilhão para fazer um arquivo humano de fase 3. Mas, posteriormente, o medicamento. É muito barato de fabricar. Então, casos. Há alguns, na minha opinião, que são massivamente reduzidos, o que pode ser patenteado. E digo, porque o objetivo principal das patentes é maximizar a inovação, não inibi-la. E na minha opinião. Talvez uma opinião controversa, na maioria das patentes inibe a inovação. Elas não a ajudam. Mas há casos, eu quero destacar casos como, por exemplo, um ensaio clínico de fase 3. Isso pode custar $1 bilhão, mas depois os medicamentos custam apenas alguns dólares para serem fabricados. E se você puder então copiar imediatamente esses medicamentos por alguns dólares, ninguém pagará pelo ensaio clínico de fase 3 de $1 bilhão. Há problema de carona. Problema de carona, exatamente. Então você tem que resolver o problema de carona. Ideias são fáceis. Você quer que as ideias fluam ao máximo para as pessoas, para chegarem lá mais rápido e fazerem coisas maiores. A ideia é a parte fácil. A execução é a parte difícil. Como diz o velho ditado, é 1% inspiração, se não menos de 1% e 99% transpiração. Mas eu vou falar sobre a parte da transpiração. Você é realmente muito bom nisso também, porque você está fazendo. Você sabe, as empresas que você está construindo estão realmente construindo coisas. Eles estão construindo carros, estão construindo espaçonaves, estão construindo coisas que, se não funcionarem, é um problema real. E sim, a precisão com que você fabrica as coisas, como você alcança esse nível de precisão, como você consegue, como você constrói uma cultura. Você não é? Você é incrível em pensar fora da caixa, mas o que é interessante é que você pode ser ainda melhor na execução, que é como você executa de forma tão eficaz. Bem, eu adoto uma abordagem de princípios fundamentais da física para tudo. Não. É como se eu quisesse internalizar a fabricação. É apenas que eu não consegui terceirizá-la de forma eficaz. Então, a ideia no início da Tesla era que iríamos terceirizar quase toda a fabricação, mas então descobrimos que não havia boas empresas para terceirizar a fabricação, o que realmente não era viável. Terceirizar a fabricação é, na verdade, a exceção da regra. E
Com o tempo, tivemos que internalizar quase tudo para a Tesla e o mesmo para a SpaceX. Eu me tornei muito bom em fabricação, porque eu tive que fazer isso. Não havia escolha. Neste ponto, eu talvez saiba mais sobre fabricação do que qualquer ser humano já soube, porque eu tenho fabricado tantas coisas diferentes em tantas áreas diferentes. Acho que provavelmente mais do que qualquer um já fez. Veja, isso soa como uma declaração surpreendente, mas não é uma declaração louca. E você, de alguma forma, dirigindo a Tesla e dirigindo a SpaceX, e dirigindo a X, e dirigindo a Boring Company, e dirigindo a Neuralink e fazendo Doge. Quantas horas você dorme em uma noite? Cerca de 6 horas em média. Então, 6. Então, isso não me surpreenderia. Se você dissesse 3 ou 4, Então a próxima pergunta é: quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho quase todas as horas em que estou acordado. e bem, ele não está brincando com isso. Tipo, quando o Elon e eu estávamos nos conhecendo, eu disse, ei, vamos jantar algum dia. E eu não sei se você se lembra do que disse. Você disse, eu não janto, Eu realmente não tenho jantares sociais. certo? Quero dizer, sim, obviamente você come, Mas sim, você não vai a um restaurante por 2 horas. mas a ideia de tipo, eu não. Mas era apenas uma questão de fato. Por que eu iria jantar? Como você trabalha? Sim. Eu literalmente só pensava que almoçaria e jantaria durante as reuniões e continuaria reunido. Quantas noites você acha que dormiu nos seus escritórios, em sua carreira, em termos percentuais, onde você diz: eu só preciso tirar essa soneca, basicamente porque meu corpo me obriga, e preciso voltar ao trabalho rápido e eficientemente sem ir a outro lugar? Bem, eu acho que comecei mesmo. Com a primeira empresa, Zip2, que é um nome terrível, mas a primeira empresa de internet, conseguimos alugar um escritório que era basicamente em um sótão com vazamentos, por $500 por mês. E o apartamento mais barato que conseguimos encontrar custava $800 por mês. E nós só tínhamos cerca de 5 mil reais entre meu irmão e eu. Então pensamos, vamos apenas ficar no escritório. Então conseguimos alguns sofás que se transformavam em camas. E nós meio que dormíamos à noite e então tínhamos que, transformar as camas de volta em sofás antes que alguém chegasse. E então tomávamos banho no YMCA na rua. E isso literalmente foi, por vários meses, o que fizemos. Eu estava em ótima forma, sabe? Malhando no isso. Ainda me lembro daquele, YMCA, na Page Mill com El Camino, em Palo Alto. Então isso foi há muito tempo. Então não sei, nunca pensei em contar, mas... então, talvez várias centenas de dias, eu não sei. Então agora você é o homem mais rico do mundo. Você ainda dorme no escritório? Bem, acho que se alguém é chefe soberano de um país, eles são de fato muito mais ricos. Você ainda dorme no escritório agora? Às vezes eu durmo no escritório, sim. Não se esqueça, fazemos este programa segunda, quarta e sexta-feira. Clique no botão de inscrever-se. Foi um prazer. Obrigado por estar conosco no Verdict. Nos vemos aqui novamente em alguns dias.